O que há de verdade na história de que a Amazon pode patrocinar ou comprar os name rights do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta do presidente do Tricolor, Júlio Casares, sobre esse assunto. Bora contar também sobre a treta entre Galvão Bueno e Neymar, a segunda em poucas semanas. Tem informações também sobre Valdívia, jogador do Palmeiras, que tem novo emprego, te conto os detalhes daqui a pouquinho. Bora falar também sobre um projeto que começou nas redes sociais para o Palmeiras de separar o departamento social do futebol. Por que há essa pedida? Por que os torcedores palmeirenses batalham tanto por isso? Novidades importantes e boas para torcedores do Flamengo e também do Atlético Mineiro. Alexandre Matos especulado no Cruzeiro. Teve reunião com o presidente do clube. Bora falar também sobre Icardi, sobre jogador brasileiro que chegou à Inglaterra com 17 anos de idade, além de outras coisas, tudo isso a partir de agora. Não sei antes de me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, resolve o problema agora apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também a notificação para ser avisado toda vez que eu fizer vídeo novo ou que tiver programa do Nicola. O programa dessa noite começa às 10 horas, assim que a bola parar de rolar para Cuiabá e São Paulo, beleza? Só mais um pedido, não esquece de deixar o like por aqui, super importante para que o vídeo chegue para mais pessoas. Bom, bora começar falando sobre Icardi, atacante do PSG. Já se meteu em algumas polêmicas ao longo da vida, essa nem é tão polêmica, mas ele foi especulado nas últimas horas como um possível reforço do Newcastle. O Newcastle, o clube mais rico do mundo, depois de ser adquirido pelo Mohammed bin Salman, cara que é da família real da Arábia Saudita, dono de uma fortuna estimada de 434 bilhões de dólares. Mas, ao que consta na Itália, o Icardi não será jogador no Newcastle, tudo porque a esposa dele, a Wanda Nara, de inúmeras polêmicas, essa sim extremamente polêmica, ela disse que não quer deixar Paris. O Icardi joga hoje no PSG, mesmo com pouco espaço depois das últimas contratações do PSG. A tendência é que o Icardi continue por lá, afinal de contas, quem manda em casa é sempre ou quase sempre a mulher. Bom, bora falar sobre um brasileiro chamado Fernandinho, atacante de só 17 anos de idade, anunciado como novo reforço do Sheffield United, time da Inglaterra que disputa a segunda divisão, a Championship. A história dele é bem legal. O João Castelo Branco, que é correspondente da ESPN há bastante tempo na Inglaterra, trouxe mais detalhes sobre essa história. Desde 2019, o Fernandinho havia sido mudado para a Inglaterra para tentar buscar um emprego por lá. Ele havia sido um pouquinho antes disso dispensado pelo Red Bull Bragantino e decidiu, com a ajuda da esposa, melhor, da mãe, da irmã e do empresário, ir à Inglaterra para fazer uma série de testes. Enfim, foi aprovado no Sheffield. Vamos acompanhar e torcer para que o Fernandinho possa fazer sucesso por lá. Quem sabe a gente não traz ele para participar de algum programa ao vivo. Para arrematar o giro de notícias mais rápidas, quero contar que Valdívia, jogador do Palmeiras, o chileno, tem um novo emprego. Abandonou, pelo menos nesse momento, o futebol. Ele não encontrava clubes já há algum tempo, não jogava desde 8 de maio, sua última partida com a camisa do União La Calera. O contrato acabou na metade do ano e ninguém decidiu contratar. Diante desse cenário, o Valdívia acabou aceitando um convite para se tornar comentarista da ESPN no Chile. Isso pode mudar se aparecer uma proposta interessante de algum clube do exterior ou do próprio Chile, mas nesse momento a mais nova contratação da ESPN no Chile é de Valdívia. Será que ele será tão polêmico como comentarista como foi na época de jogador? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar agora sobre Alexandre Matos. O Adroaldo Leal, que é repórter e acompanha bem de perto o Cruzeiro, trouxe a informação de que nesse domingo o Alexandre Matos esteve reunido com o presidente Sérgio Rodrigues. Esse encontro aconteceu no aeroporto de Belo Horizonte durante a noite. Jantaram juntos antes de o Matos embarcar rumo a Lisboa, onde ele vai participar de mais um congresso. O Matos tem se dedicado durante esse ano sabático a uma série de estudos, projetos, congressos e reuniões. Pois bem, de acordo com o Adroaldo Leal, o Cruzeiro trabalha nos bastidores para tentar convencer Alexandre Matos a se tornar o diretor executivo de futebol do clube. Seria mais uma volta do Matos. Já foi multicampeão pelo clube, teve uma passagem bem rápida antes de tentar uma experiência no futebol inglês que acabou não dando certo. O que está pegando em relação ao Matos e o Cruzeiro? Nesse exato momento, o Matos já tem um acordo com o time de Boston nos Estados Unidos para assumir de forma bastante grande. Ele vai ser uma espécie de CEO do clube. O anúncio só não aconteceu de fato porque ele ainda está obtendo o visto para poder trabalhar nos Estados Unidos de forma legal.
Assim que esse visto sair, ele deve ser anunciado de forma oficial como o novo CEO desse time de Boston, que tem um brasileiro como dono. Foi nesse contexto, nesse meio tempo, que surgiu o interesse do Cruzeiro. O Pedrinho BH, que é o patrocinador do Cruzeiro há bastante tempo, tenta repatriar o Alexandre Matos. Ao que consta, o Vanderlei Luxemburgo também gosta dessa ideia. O cargo ficou disponível desde a demissão do Rodrigo Pastana na última segunda-feira, há exatos 7 dias, uma semana, no caso, né? 7 dias e uma semana equivalem à mesma coisa. Não acho que é muito fácil convencer o Matos a abrir mão desse projeto nos Estados Unidos para voltar ao Cruzeiro na atual circunstância do clube. Time com enormes dificuldades financeiras, com todos os problemas judiciais e jurídicos do mundo, com a confirmação de que não vai conseguir voltar à primeira divisão por mais uma temporada, são 10 pontos de diferença em relação ao quarto colocado, enfim, uma série de coisas que pesam contra. O Matos ainda não me respondeu, ele está em Portugal se preparando para esse congresso. Assim que ele trouxer a resposta oficial, conto para vocês, quem sabe ainda durante o programa do Nicola, a partir das 10 da noite dessa segunda-feira, se ele topa ou não. A princípio, apesar do interesse dessa reunião com o Sérgio Rodrigues, eu vejo como muito difícil a possibilidade da volta do Matos. Se você gostaria, como torcedor do Cruzeiro, de ver Alexandre Matos de volta à Toca da Raposa, use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um boletim médico de Flamengo e Atlético Mineiro. As notícias são boas. A situação do Bruno Henrique, vou começar falando do Flamengo. O Flamengo atualizou há instantes como é que estão o Bruno Henrique e o Arrascaeta. O Arrascaeta de fato teve confirmado o primeiro prognóstico feito pela seleção uruguaia. Ele se machucou na quinta-feira da semana passada, da lesão de grau 2, e vai demorar um bom tempo para voltar. Talvez não participe das 2 partidas semifinais da Copa do Brasil e provavelmente também não enfrentará o Atlético Mineiro na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia vem agora: a lesão do Bruno Henrique é uma lesão de grau 1, a mais leve de todas. E existe a expectativa de que ele possa estar à disposição para o dia 27 de outubro, quando o Flamengo faz a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Dessa maneira, ele também estaria à disposição para participar do jogo contra o Galo, no dia 30 de outubro, é o jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Pode ser uma espécie de final num torneio de pontos corridos. Então o Arrascaeta vai demorar um pouquinho mais de tempo e o Bruno Henrique volta antes. Lesão de grau 1 para o atacante e lesão de grau 2 para o meio atacante uruguaio. Já no Atlético Mineiro, o Galo confirmou através das suas redes sociais nesta segunda-feira que Savarino e Mariano estão liberados pelo departamento médico, começam a treinar com o restante do time nessa segunda-feira e devem virar opções para o técnico Cuca muito em breve. Quero falar agora sobre o Palmeiras, crise total, absoluta. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira sobre os bastidores agitados, muita pressão por parte de conselheiros ligados ao Maurício Gagliotti e também a Leila Pereira para que o presidente do clube, Maurício Gagliotti, tome uma decisão de afastar jogador, de demitir funcionário, enfim. Ele está sendo cobrado para tomar alguma decisão importante. Afinal de contas, o Palmeiras é, nesse momento, o lanterna do retorno do Campeonato Brasileiro. Vou repetir, o Palmeiras é o último colocado no retorno do Campeonato Nacional. Depois de 6 rodadas, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, são só 4 pontos conquistados, menos ainda. 4 pontos conquistados em 6 rodadas. O Palmeiras consegue estar atrás, por exemplo, da Chapecoense, do Ceará, do Bahia e do Juventude, todos com 5 pontos ganhos, e não dá para comparar o nível técnico do Palmeiras com esses outros clubes que eu citei. O Palmeiras ainda tem a 3ª pior defesa do campeonato, incluindo não só o retorno, mas todas as partidas disputadas até aqui. A defesa só levou menos gols do que a do Chapecoense e do Bahia. Então é um momento na avaliação interna que exige medidas mais drásticas, exige um posicionamento mais forte do presidente. Talvez ele tenha que aparecer no CT para conversar com os atletas, para demonstrar toda a chateação com o atual momento do clube. E eu acho bem importante esse tipo de posicionamento. Até agora o Maurício Gagliotti não se posicionou. E aí surgiram, ao longo da segunda-feira, nas redes sociais, surgiu um movimento nas redes sociais exigindo a separação do departamento social do Palmeiras do departamento de futebol. Essa ideia já havia sido inclusive feita ou adotada por torcedores do São Paulo na semana passada. Por que dessa ideia? Qual que seria a vantagem de separar o social do futebol? Tudo para que o departamento de futebol tivesse de parar de cobrir custos e gastos do departamento social. E quando eu falo em departamento social, me refiro ao clube, aos associados, à piscina, à bote. Por exemplo, no Palmeiras hoje a grande polêmica é porque vai ser instalada amanhã, no Dia das Crianças, uma pista de patinação, para que os sócios do Palmeiras possam aproveitar o Dia das Crianças patinando. E isso causou irritação por conta dos gastos e tal. Enfim, o Palmeiras deve fechar o ano de 2021
com um prejuízo no departamento social superior a 20 milhões de reais. De onde vinha o dinheiro para cobrir esses gastos? Obviamente que do departamento de futebol, com as receitas com bilheteria, com sócio torcedor, com patrocínio, com venda de jogadores. Para que o clube feche no azul, o Palmeiras se vê obrigado a tirar dinheiro do futebol para cobrir as despesas do departamento social. Houve uma perda muito grande de sócios do clube, as mensalidades também de vários sócios atrasaram por conta da pandemia e esse prejuízo de 20 milhões de reais tem causado apavoro. Essa discussão sobre a separação do social e do futebol é uma discussão muito embrionária, ainda nem foi estudada pelos conselheiros, então se acontecer, vai acontecer muito mais para frente, mas é importante registrar mais um clube trabalhando ou tendo essa discussão sendo sugerida por torcedores. Como é que você pensa a respeito dessa história? O que você acha? Você acha que vale a pena? Não vale? O que você imagina? Também use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, bora falar sobre a treta entre Galvão Bueno e Neymar. Por enquanto é uma treta do Galvão com o Neymar ainda não se posicionou. Nesse domingo, a seleção brasileira acabou empatando com a Colômbia em 0-0. Depois da partida, o Eric Faria, que era o repórter da Globo em Barranquilla, na Colômbia, estava apresentando as últimas informações, dizendo que assim que o árbitro apitou o fim do jogo, o Neymar correu para dentro do vestiário, ignorando um protocolo de fair play, que exige que os atletas fiquem em campo para se manifestarem, para se apresentarem para o torcedor. E enquanto o Eric Faria dava essas informações, vazou uma frase, só uma colocação, é alguém falando idiota. Para mim ficou muito claro, e para quase todo mundo, se você ouviu, certamente você vai ter essa mesma impressão, imagino eu, de que era do outro lado da linha, o Galvão Bueno chamando o Neymar de idiota. Enquanto o Eric Faria expunha toda a situação, veio essa palavra idiota. E a voz era muito marcante, muito do Galvão Bueno. A Globo até esse momento não se posicionou, assim como o Galvão também não falou nada a esse respeito. A irmã do Neymar via Instagram usou seu story para falar o seguinte: aí um certo senhor durante a transmissão chamou o meu irmão de idiota. Será que é ele ou você? Perguntou a Rafaela, que pela segunda vez se mostrou bastante irritada com a forma como o Galvão se pronuncia, como ela se refere ao Neymar. Conhecendo bem o atacante da seleção brasileira, é natural que mais cedo ou mais tarde ele acabe reagindo e expondo essa treta mundial entre Neymar e Galvão Bueno. Nessa treta você fica de que lado? Você é time Galvão ou time Neymar? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre a Amazon e a possibilidade da gigante, talvez a maior empresa do mundo hoje em faturamento, se tornar patrocinadora do São Paulo. Surgiram nos últimos dias uma série de especulações. Primeiro, de que a Amazon estaria interessada na compra dos name rights do Morumbi, do estádio do São Paulo. Depois, que a Amazon estudava a possibilidade da construção da maior loja física do Brasil dentro do estádio do São Paulo. O último dos boatos dá conta de que o patrocínio para manga, que ainda falta, é a única propriedade que ainda falta na camisa do São Paulo, seria ocupada justamente pela Amazon. Para esclarecer todas essas dúvidas, entrei em contato com o presidente Júlio Casares, o presidente do São Paulo, e ele afirmou que, infelizmente, nenhuma dessas situações é verdadeiro. São Paulo adoraria fazer parceria com a Amazon. São Paulo chegou a procurar os representantes da Amazon para tentar estreitar relações, para tentar dar um início a conversas que visavam algum tipo de parceria, mas, até esse momento, não houve acordo. E é possível que, diante da resposta, da forma como o Júlio Casares se colocou, que a Amazon não se torne parceira do São Paulo, pelo menos não tão cedo. Name rights do estádio não tem absolutamente nada, é uma das coisas mais difíceis você vender o nome de um estádio com mais de 60 anos de existência. Em relação à construção de uma loja dentro do Morumbi, essa loja ela tem vínculo com a fornecedora de material esportivo do São Paulo, no caso a Adidas. E em relação ao patrocínio da manga, o São Paulo promete anunciar muito em breve um parceiro que já tem negociações bastante avançadas, mas não se trata da Amazon. Eu prometo ficar de olho nessas três situações para ir atualizando vocês. Antes de mudar ou de encerrar o vídeo, só contar que o São Paulo decidiu baixar o preço dos ingressos. Depois de apenas 5 mil pessoas estarem no Morumbi para assistirem ao empate do São Paulo com o Santos, o Tricolor baixou bastante o preço dos ingressos. Arquibancadas amarelas a R$20, com meia entrada saindo a 10. Arquibancadas laranjas a R$50, com a meia entrada saindo a 25. Já as arquibancadas azuis a R$70, com a meia entrada a R$35. Preço bem mais convidativo do que do último jogo, quando o ingresso mais barato para o valor cheio era de R$110. As vendas começam nessa segunda-feira a partir das 19 horas de forma online.
Bom, eram essas todas as informações, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui, quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se encontra um pouquinho mais tarde, a partir das 10 da noite, ao vivo no programa do Nicola. Abraço, boa noite, tchau, tchau!